Fala galera, eu sou o Fernando Calais e essas são algumas dicas de Fantasy Football para você tentar sobreviver a semana 10. Sobreviver por quê? Porque essa semana 4 times extraordinários para Fantasy estão em bye, né? A gente sempre fala dessas semanas que tem de repente 6 times em bye, mas não. Essa eu acho que a gente pode dizer que é a pior semana de bye de toda a temporada, com Eagles, Dolphins, Chiefs e Rams descansando essa semana. São 4 times que mais jogadores deram pra gente, ou dão pra gente todas as semanas, jogadores de elite no Fantasy, né? Então, poxa, como é que você vai sobreviver sem Tyreek Hill, sem Travis Kelce, sem Puka Nacua, A.J. Brown? Poxa, e os quarterbacks, eu nem falo Tua, né? Então, poxa vida, o que a gente pode fazer? Vamos primeiro para os quarterbacks. Sam Howell, se ainda está disponível na lista de vocês, eu insisto, eu tô falando do Sam Howell há várias semanas. Ele é top 10 pro resto da temporada. Tem no Fantasy Football alguns jogadores que são uma desconexão entre o que é o futebol americano da vida real e o que é o futebol americano para Fantasy, né? E Sam Howell para Fantasy tem sido extraordinário esse ano, é um dos melhores quarterbacks para Fantasy nas últimas semanas. Outro quarterback também que eu acho que é extraordinário, que tem um potencial enorme por causa do Konami Code, né? Que é pegar a bola e correr como se fosse um running back, é Joshua Dobbs, agora no Minnesota Vikings. A gente viu o que ele fez entrando na semana passada, sem saber nem o playbook, né? Então, se ele tá disponível nas suas ligas, também é um bom jogador para substituir aí o Hurts, o Mahomes ou o Tua, né? Will Levis, a mesma coisa também, ele ressuscitou o Titans, e inclusive ressuscitou o DeAndre Hopkins, né? Eu acho que DeAndre Hopkins, muita gente, inclusive eu tinha ele no banco durante muitas semanas, já volta a ser o que a gente espera do DeAndre Hopkins. Alexander Mattison, Rachaad White, que também começaram a temporada mais ou menos com pouca eficiência. Eu acho que, olha, cuidado, eles podem ser league winners daqui pra frente. Volta a colocá-los no banco. Keaton Mitchell, eu acho que é uma grande opção para Fantasy nessa reta final, né, do campeonato, porque uma coisa que é o seguinte, o Ravens é um dos melhores times da NFL, mas desde que eles tiveram uma lesão do J.K. Dobbins na primeira semana, eles estão buscando alguém para comandar esse backfield. Tentaram primeiro o Jeremy Hill, não convenceu, Gus Edwards também não convenceu, e agora, de repente, do nada, aparece esse garoto, né? Esse garoto se mostrou aí que ele pode dar aquela faísca que tá faltando nesse backfield. Eu não duvido nada que Keaton Mitchell vire titular desse backfield, que não tem ninguém aí que resolveu pegar essa chave do carro e dirigir essa Ferrari. Cuidado, que pode ser um dos grandes league winners daqui pra frente. É uma aposta que não custa nada. Pega o garoto, deixa ele no banco, vamos ver se de repente ele tem esse potencial de explosão que a gente tá esperando dele. Não se esqueça de Kyren Williams, de David Montgomery e de Devon Achane, que estão prestes a voltar. Também 3 jogadores que podem decidir nessa reta final pros seus times e nos playoffs. E, cara, wide receivers, Josh Downs, Tank Dell, Demario Douglas, eu acho que tem que ser titular já daqui pra frente, sem dúvida nenhuma. Para de insistir em Christian Watson, para de insistir em Devonta Adams, Josh Downs, Tank Dell, Demario Douglas tem que ser titular daqui pra frente, são os wide receivers número 1 dos times deles. Quentin Johnston, volto a falar de Quentin Johnston. Semana passada ele já correu rotas em 95% dos dropbacks do time do Chargers. Teve pouca participação no jogo de passes, mas a gente tá falando há várias semanas para você pegar o Quentin Johnston e deixar ele no banco, porque as próximas semanas o calendário é excelente para ele. Ele vai pegar o Chargers tem Raiders e Broncos mais pra frente, mas tem agora Lions e Packers na semana seguinte, ou seja, o calendário é o melhor possível pro Quentin Johnston ter uma explosão nessa reta final da temporada, ou seja, pode apostar nele. Michael Wilson também, Kyler Murray tá voltando, não se esqueça, ele pode ser um quarterback 1 que você pegou de graça, né, se você conseguiu pegá-lo, ou se ele tá disponível na tua liga ainda, pega, porque ele tem aquilo que a gente fala, Konami Code, né? As jardas de corrida, ou de passe, de recepção, e os touchdowns, na maioria das ligas, eles valem mais do que o touchdown de passe. Então, o quarterback que corre sempre tem mais valor. Por falar em corrida, em jardas de corrida e de recepção, poucos jogadores, talvez nenhum jogador, ou sei lá, acho que são 3 jogadores que deram isso pra gente melhor do que o resto da liga nesse ano, foi Christian McCaffrey, Travis Etienne e, claro, eu acho que a grande surpresa do ano, Alvin Kamara, né? Só que
né? A gente tem em espanhol no Los Fantásticos, né? Do podcast oficial de fantasy em espanhol da NFL. Eu e o Maurício Gutierrez, a gente tem uma live toda terça-feira. E nessa terça-feira, eu acho que a metade das perguntas que chegaram nessa live foi sobre Alvin Kamara, uma preocupação em torno do Alvin Kamara, muitas perguntas sobre Alvin Kamara. Claro, por quê? Depois dele registrar a segunda melhor média de pontos entre running backs desde que ele voltou da suspensão, quase 17 pontos por jogo entre as semanas 5 e 8, ele teve a pior participação de snaps, 50%. Teve um número mais baixo de snaps na red zone, um pouquinho mais de 50%, 52,9%, e principalmente porcentagem de corridas, percentual de corridas, 33%. E não só isso, a participação de snap dele caiu pela terceira semana consecutiva, de 72% para 58%, e para esse 50% que a gente já falou agora há pouco. Bom, foi só um jogo. Alvin Kamara, ele tem sido um dos 3 melhores running backs para fantasy, como eu falei, né, junto com o McCaffrey e o Etienne nessa temporada. E, cara, com o maior volume de fantasy entre qualquer posição esse ano. É difícil da gente pegar um jogo e falar assim, poxa, mas mesmo assim, eu acho que por si só, a gente tem que se preocupar. Porque o volume por si só é muito perigoso quando ele cai, quando esse volume não vem com eficiência, né? Sem eficiência, quando o volume cai, os números vão para o espaço. E os números de eficiência do Kamara nas últimas 3, 4 temporadas caíram vertiginosamente, não por acaso, que ele estava sendo draftado, cara, no 7º, 8º round. Não é só por causa da suspensão de 3 jogos no começo da temporada, foi também porque os números dele caíram muito, a eficiência dele tem sido muito ruim nos últimos 3, 4 anos. Será que esse volume que ele teve no começo da temporada foi circunstancial, ajudado pelas contusões, pelas lesões de Jamal Williams e Kendre Miller? Os dois ainda estão mais ou menos, Jamal Williams já voltou bem, Kendre Miller não está treinando essa semana, parece que vai continuar com problemas de lesão. O problema que a gente viu nessa última semana com o Kamara foi Taysom Hill, nessa mistura de quarterback, running back e tight end, roubando o protagonismo dele na red zone. Se ele continuar roubando esse protagonismo do Alvin Kamara na red zone e o Jamal Williams continuar ganhando mais protagonismo do backfield, nesse último jogo o Kamara só teve 4 snaps a mais do que o Jamal Williams, né? Só 16 rotas corridas nesse último jogo e 4 recepções, quando ele estava com uma média de mais de 30 rotas e 10 recepções nas 4 semanas anteriores. Então, juntando essa preocupação que já existia antes da temporada sobre a eficiência dele, essa diminuição de snaps de protagonismo, eu acho que tem que ter cuidado, porque a gente estava falando do Kamara como, um league winner, um top 3 para o resto da temporada, cair daí dessa elite onde estão Travis Etienne e Christian McCaffrey, né, com uma eficiência absurda, unida ao volume, isso pode fazer com que o Kamara não termine a temporada nem no top 10 pro resto do ano. É a hora de vender o Kamara? Não sei. É difícil. Nessa altura da temporada, eu acho que eu iria com ele até o final. Mas eu acho que é hora já de baixar um pouco a expectativa em torno dele. Eu não baixaria, para terminar os nossos takes, né, as nossas análises de fantasy dessa temporada, quem eu tenho expectativa nas estrelas nesse momento é Jonathan Taylor. Eu acho que chegou a hora da explosão do Jonathan Taylor, que depois de todo o drama do holdout, a renovação, né, no meio da temporada, e ele começa a temporada nesse backfield dividido, nesse comitê, junto com o Zach Moss, que estava sendo bastante eficiente, estava jogando bem nesse começo da temporada. O Jonathan Taylor foi lentamente, devagarzinho, tomando controle desse backfield, e eu acho que ele está prestes a explodir como workhorse, um dos melhores running backs da NFL, como a gente espera dele, né? Essa última semana foi 75% de snaps e, olha, isso é a 4ª maior participação de toda a NFL na semana 9, além de 4 targets e 84% dos pontos esperados, né, em todo o ataque do Colts. Jonathan Taylor, se você ainda consegue, talvez, uma troca, Alvin Kamara por Jonathan Taylor, nesse momento não seria má ideia. O Jonathan Taylor está prestes a explodir e pode ser também um grande candidato a league winner para o resto da temporada. Boa sorte nas ligas de vocês nessa reta final do Fantasy. Playoffs de Fantasy estão chegando, estão se aproximando cada vez mais perto. Não dá para relaxar, por isso que eu acho que é importante a gente analisar os jogadores que trouxeram a gente até aqui.
Um abraço grande para todos. Até a semana que vem.